Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma leitura na nossa playlist Booktuber para você. Veja, do livro O Legado Educacional do Século XX no Brasil, de Dermeval Saviani e outros autores, nós vamos ler o texto de Rosa Fátima de Souza, Lições da Escola Primária. Inscreva-se em nosso canal, clique no sino para saber quando colocamos novos vídeos, esteja atento aí ao conteúdo de qualidade e seguro, contribua com o nosso trabalho e com a área que você estuda. O ensino primário foi formalmente eliminado da ordenação escolar brasileira em 1971, com a implantação do ensino de primeiro grau nesta época. Integrado a escola primária e o ginásio em uma escola única de 8 anos de duração, a escola de primeiro grau implicou o desaparecimento de instituições escolares que, ao longo do século XX, encarnaram o próprio sentido da escola primária no Brasil, entre elas, especialmente, os grupos escolares. Qual o significado do ensino de primeiro grau para a história do ensino primário no Brasil? Tratar-se-ia de uma ruptura ou de uma redefinição do ensino primário? A questão merece ser examinada no momento em que se verifica um renovado interesse dos historiadores da educação brasileira pela história do ensino primário, e sua resposta deve ir além do plano geral e voltar-se para uma interrogação inscrita no âmbito de práticas, de modo a observar o modelo da organização escolar e do funcionamento interno das instituições educativas. Para tanto, tornam-se imprescindíveis os estudos em cultura escolar que possam explicitar as diversas dimensões do funcionamento interno da escola em sua relação com a mocidade, particularmente o funcionamento do currículo, matéria-prima do trabalho docente. O currículo é a razão essencial da existência da escola, como afirma Gimeno Sancristán. A questão do currículo, da definição da cultura, de suas condições de desenvolvimento e de sua significação no contexto das instituições educativas, está no cerne de tal empreendimento. E de outro modo, como adverte Chervel, se o papel da escola é o de ensinar e, de um modo geral, o de educar, como não ver que a história da função educacional e docente deve constituir o pivô ou o núcleo da história do ensino? A modernização do ensino primário no estado de São Paulo. No final do século XIX, os republicanos implantaram no estado de São Paulo um sistema público de ensino considerado moderno, cujos princípios, instituições e organização administrativa e pedagógica serviram de modelo e motivaram a reorganização do ensino público em vários estados brasileiros. Para a constituição desse moderno aparelho de ensino, os republicanos paulistas incorporaram boa parte dos elementos implicados na modernização educacional em voga, em circulação nos países considerados civilizados, valendo-se também das experiências acumuladas no país durante o Império e das iniciativas implementadas no final desse período. Não obstante, negando a continuidade que lhe era intrínseca,
buscaram romper com o passado imperial, erigindo as iniciativas republicanas como símbolo de modernização e progresso, contrapondo-se ao atraso das instituições e do regime monárquico. À educação popular foi atribuído o importante papel de formação do cidadão republicano, considerado o novo regime e promoção do desenvolvimento social e econômico. Ancorado nesses princípios, o sistema escolar paulista fundamentou-se na formação de professores e na renovação dos processos de ensino. A reforma da instrução pública iniciou-se pela escola normal, mais especificamente pela criação da escola modelo, considerada o coração da reforma. Destinada à prática de ensino dos alunos mestres da escola normal, a escola modelo funcionou como um campo de experimentação. Além de promover a formação técnica dos professores, atuou como centro de irradiação dos novos métodos de ensino, propriamente o método intuitivo, ou lições de coisas, e ainda como referência de organização da escola primária. No âmbito das instituições escolares, a criação dos grupos escolares foi o marco da modernização educacional paulista. A superioridade organizacional e material dos grupos escolares fez com que fossem considerados estabelecimentos escolares arquetípicos do que de melhor havia no ensino público primário paulista e brasileiro. Os grupos escolares como novo modelo de organização da escola primária. Os grupos escolares foram criados no estado de São Paulo em 1893. A partir da reunião de escolas isoladas agrupadas pela proximidade, ficando obrigados a adotar o tipo de organização e método de ensino das escolas modelo do estado. À medida que tais escolas modelo foram consolidando-se e os grupos escolares começaram a funcionar nos centros urbanos, eles foram diferenciando-se cada vez mais das outras escolas primárias existentes no estado. Nesse processo, a construção de uma representação exaltadora das vantagens dos grupos escolares, considerando os escolas modelares, ocorreu sobre uma representação negativa das escolas isoladas e escolas reunidas. As primeiras como representantes do passado e as segundas como uma modalidade transitória, ambas medíocres e fadadas ao desaparecimento. A historiografia do ensino primário deve estar atenta a essas construções de sentido que cercaram as representações sobre os grupos escolares como empreendimento republicano de modernização educacional, sob pena de contribuir para a cristalização de matrizes interpretativas sem as devidas críticas. É preciso, portanto, aquilatar a importância dos grupos escolares, tendo em vista o processo de transformação do ensino primário desencadeado no Brasil, a partir de 1870, e que culminou com a institucionalização de um novo modelo de organização escolar no início da República. Os grupos escolares reuniam todas as características da escola graduada, um novo modelo de organização escolar configurado no final do século XIX, que vinha sendo implantado em vários países europeus e nos Estados Unidos para uma difusão da educação popular. A escola graduada fundamentava-se essencialmente na classificação dos alunos pelo nível de conhecimento em agrupamentos supostamente homogêneos, implicando a construção das classes.
pressupunha também a adoção do ensino simultâneo, a racionalização curricular, controle e distribuição ordenada dos conteúdos e do tempo, a introdução de um sistema de avaliação, a divisão do trabalho docente e um edifício escolar, compreendendo várias salas de aula e vários professores. O modelo colocava em correspondência a distribuição do espaço com os elementos da racionalização pedagógica em cada sala de aula, uma classe referente a uma série para cada classe. E cada classe, um professor. Essa organização tributária das escolas elementares, concebidas por La Salle no século XVII, passou por um longo processo de evolução e experimentação no século XIX. Experiências como as do ensino mútuo na primeira metade do século XIX já traziam os elementos da busca de racionalidade para a promoção da escola e da escolarização de massas. Assim como a graduação escolar, a divisão dos alunos em classes e algumas práticas de ensino simultâneo já eram empregadas nas escolas unitárias nesse período. No entanto, a escola graduada, além de reunir, sistematizar e potencializar esses elementos de organização escolar, gerou novos dispositivos de racionalização administrativa e pedagógica, os quais, atrelados ao movimento de renovação dos processos de ensino pelo método intuitivo e aos ideais liberais de educação, amoldaram-se aos princípios da racionalidade social intrínsecos ao desenvolvimento da sociedade capitalista, especialmente os processos de urbanização e industrialização. Por toda parte onde foi implantado esse novo modelo da escola primária, foi instituído como símbolo de modernização do ensino em sintonia com expectativas em relação ao desenvolvimento social e econômico. Vinão Frago atribui a difusão desse modelo de escola no Ocidente à confluência de dois aspectos, o pedagógico e o arquitetônico. Segundo ele, o primeiro modelo, o pedagógico, implicava a classificação dos alunos em grupos, o mais homogêneo possível, a fim de facilitar o ensino simultâneo, a fragmentação do currículo em graus e a especialização ou divisão do trabalho dos professores. O segundo grupo, arquitetônico, era a construção dos edifícios ad hoc, com várias salas de aula e a atribuição a cada professor de uma sala de aula, independente sob a supervisão de um diretor. Esses dois aspectos estreitamente vinculados permitiram a organicidade do modelo, mas é na racionalidade pedagógica que se pode observar a apurada tecnologia que possibilitou a sedimentação de práticas e a constituição de uma organização escolar da qual ainda somos herdeiros e cujos desdobramentos redundaram em problemas crônicos com a seletividade e o fracasso escolar e a exclusão. A racionalização curricular, por sua vez, ofereceu as condições necessárias para que a classificação dos alunos por nível de adiantamento e o ensino seriado simultâneo funcionassem devidamente. É preciso ver na constituição dos programas graduados de ensino uma mutação importante no processo de escolarização dos saberes elementares. Leitura, escrita e cálculo, como foram denominados por Herbart, são fundamentais. A graduação escolar e a divisão das classes praticadas nas escolas elementares do século XIX utilizavam um princípio flexível de ordenação da aquisição das primeiras aprendizagens. A escola graduada pressupõe a organização metódica e sistemática do conhecimento a ser transmitido na escola primária.
O estabelecimento de um programa uniforme e de exames padronizados converteu as primeiras aprendizagens e outros saberes em matérias de ensino, e a lógica dos conteúdos passou a presidir a organização da escola. Consentâneo com essas exigências, resultou a ordenação minuciosa do emprego do tempo. A série tornou-se a matriz estrutural da graduação escolar, a unidade cíclica, a partir da qual passou a ser realizada a distribuição dos conteúdos e a classificação dos alunos. E os horários ratificaram a sequência e frequência de rotinas diárias. A fragmentação das matérias e sua conservação em lições, pontos, aulas, exercícios foram aplicados. Os primeiros grupos escolares instalados no estado de São Paulo no final do século XIX e início do século XX atrelaram a retórica arquitetônica à racionalidade pedagógica da escola graduada. Vários edifícios foram construídos especialmente para essas escolas, adotando estilos arquitetônicos neoclássicos e ecléticos. Muitos deles se notabilizaram pela monumentalidade, suntuosidade, beleza e comodidade de suas instalações, revelando, além do prestígio e da importância da escola primária para os republicanos, a visibilidade da atuação do poder público no campo da educação popular. O uso de termos como templos, palácios, por exemplo, para referir-se a esses estabelecimentos de ensino, é denotativo das representações que se cristalizaram no imaginário social sobre a escola pública no início do século XIX. Não se pode subestimar a enorme relevância dos grupos escolares na profissionalização do magistério primário, especialmente na construção da identidade docente. Reunindo vários professores sob a supervisão de um diretor, o prestígio social dessas escolas era estendido a seus professores. Localizados nos centros urbanos, os grupos escolares ofereciam melhores condições de trabalho, facultavam a socialização de experiências e uma forte identificação institucional. O ensino primário completo era ministrado em 4 anos, abarcando um programa enciclopédico que envolvia um auspicioso conjunto de matérias que atendiam aos princípios da educação integral, educação física, intelectual e moral. A organização pedagógica dos grupos escolares no início da República previa ainda a adoção do método intuitivo, expressão da renovação pedagógica em voga que exigia o uso de diversificados materiais didáticos, incluindo laboratórios e museus. Além disso, foram dotados de moderno mobiliário escolar. Dos alunos era exigida uma rígida disciplina, observada no bom comportamento, verificado pela assiduidade, frequência, pontualidade, asseio, ordem, obediência, cumprimento dos deveres. A cadência do tempo escolar passou a ser regrada pelo calendário, estabelecendo-se o ano letivo e o horário escolar no século XIX. O amálgama de todos esses elementos era sedimentado por meio de práticas ritualizadas e simbólicas, entre elas os exames finais, as celebrações cívicas, as festas de encerramento do ano letivo e as exposições escolares. A difusão dos grupos escolares no Brasil. Em meados do século XX, os grupos escolares se haviam tornado a modalidade da escola primária predominante no país, acompanhando o processo de urbanização e democratização do ensino público. No entanto, a participação de outros tipos de escolas primárias nesse processo não pode ser menosprezada, uma vez que, particularmente,
As escolas isoladas instaladas na zona rural e nos bairros populares foram responsáveis pela escolarização de um significativo contingente da população brasileira. Estudos recentes têm posto em destaque a influência do sistema escolar paulista na reorganização da instrução pública em diferentes estados do país. Marta de Carvalho designou como modelo escolar paulista o conjunto dos investimentos empreendidos pelos republicanos paulistas na constituição de um sistema de ensino modelar no início da República. Para a autora Marta de Carvalho, o modelo escolar paulista instituiu-se sobre o primado da visibilidade, entendido em um duplo sentido. Na lógica que presidiu a sua institucionalização e na força exemplar que passa a ter nas iniciativas de remodelação escolar de outros estados, está a questão da responsabilidade e visibilidade escolar paulista. A prática de se aprender pelo exemplo encontrava-se pressuposta na pedagogia moderna materializada na escola modelo, onde a educação do professor na arte de ensinar decorria da observação e imitação de modelos. De fato, a prática de se aprender pelo exemplo passou a constituir um dispositivo pedagógico de amplo alcance, atingindo não apenas as práticas de formação inicial de professores, mas o modus operandi do sistema educacional como um todo e sua relação com a sociedade. A disseminação do modelo escolar paulista para outros estados brasileiros foi marcada por ambiguidades envolvendo atração, repúdio e apropriação diversas, e deve-se não somente à hegemonia política e econômica de São Paulo em relação aos demais estados da federação, mas também, sobretudo, à visibilidade e força exemplar dos novos métodos de ensino e instituições de educação pública, sintonizados com as inovações educacionais empreendidas nos países europeus e nos Estados Unidos, e estreitamente associadas aos ideais de modernização da sociedade brasileira. Educadores paulistas foram contratados por governos de vários estados para participarem do processo de reorganização da instrução pública. Outro expediente utilizado foi o financiamento de visitas comissionadas ao Estado paulista. Além disso, é preciso reconhecer a diversidade do próprio modelo de educação paulista e a profusão de impressos em circulação na época, relatórios de instrução pública e de presidentes do Estado, periódicos educacionais, livros, folhetos, anuários de ensino, artigos publicados na imprensa de circulação nacional, relatórios de visitas, entre outros, capazes de propagar as realizações educacionais em vigor no Estado. A questão merece ser examinada em toda a sua complexidade para compreender o processo de institucionalização da escola primária e a construção da cultura escolar, ou seja, entender como práticas instituídas sob o signo de novo conseguem abalar o terreno das práticas instituídas que repousam sobre relativa estabilidade, substituindo-as, acomodando-se a elas ou ressignificando-as. O lento processo de difusão do ensino primário no país, no início do século XX, e, por corolário, a amorosa disseminação dos grupos escolares, sugerem a necessidade de refletir sobre os projetos de modernização educacional como práticas discursivas
ligadas à forma de exercício do poder público e de sua visibilidade. Assim, as peculiaridades regionais, os conflitos políticos locais, as soluções circunstanciais, algumas bastante criativas, e o ritmo de incorporação das inovações dão a ver a sobrevivência de instituições escolares muito mais próximas das escolas de primeiras letras no século XIX que da modernização que se almejava implantar. Ribeiro afirma que no estado do Pará, a implantação da escola normal e respectiva escola modelo e dos primeiros grupos escolares ocorreu no contexto da reforma da instrução pública, realizada em 1899, durante o governo de José Paz de Carvalho, no auge do desenvolvimento econômico do Estado, propiciado pelo ciclo da borracha. A expansão dos grupos escolares foi significativa nos anos seguintes. Em 1908, havia um total de 36 grupos no Pará, 7 localizados em Belém e 29 no interior do estado. Os estudos em relação ao estado do Paraná registram inúmeras iniciativas empreendidas pelos vários governos do estado nas primeiras décadas do século XX, visando a institucionalização do ensino primário naquele estado. A construção do primeiro grupo escolar, em 1903, na cidade de Curitiba, exemplifica uma dessas iniciativas, como bem evidenciam Ben Costa e Moreno. No entanto, apesar das expectativas positivas, a expansão do ensino e a implantação das instituições modelares ocorreram lentamente nesse período. O investimento maior na instalação dos grupos escolares ocorreu na virada de 1910 e nos anos de 1920 e a expansão efetiva na década de 1940. Em Minas Gerais, os grupos escolares foram criados a partir de 1906, sob o signo da modernidade republicana, seguindo as trilhas da cidade, como bem o demonstra Faria Filho, adotando a linguagem arquitetônica como instrumento de visibilidade da iniciativa do poder público e como marca do processo civilizatório. No âmbito das práticas, o autor ressalta a importância preconizada pelos teóricos e profissionais da educação mineiros da adoção do método intuitivo, visto como condição fundamental para a constituição de uma escola primária renovada. À semelhança de São Paulo, a institucionalização dos grupos escolares implicou um processo de redefinição da instrução primária e do sistemático recurso a dispositivos de organização adequados ao novo modelo escolar, constituição das classes mediante procedimentos regulares de classificação dos alunos, aplicação plena do ensino simultâneo, mudança de termos e práticas reveladoras dos múltiplos arranjos e ajustes necessários à consolidação do modelo. No Rio Grande do Norte, o primeiro grupo escolar foi instalado em 1908 em sintonia com o discurso de inserção do Estado no projeto de modernidade do Brasil. De acordo com Moreira, no governo de Alberto Maranhão, foram instalados 25 grupos no Rio Grande do Norte, 2 em Natal e 23 no interior do estado. Na mesma época, no Espírito Santo, a reforma da instrução pública, implementada no governo de Jerônimo Monteiro, de 1908 a 1912, deu ênfase à instalação de modernas instituições voltadas para a reorganização do ensino primário, acompanhando os projetos de modernização do Estado no âmbito econômico, especialmente a diversificação da produção agrícola e a industrialização. Carlos Alberto Gomes Cardim, inspetor técnico da Escola Normal de São Paulo, foi convidado pelo então governador capixaba para dirigir, em 1908, a Escola Normal
e a Escola Modelo Anexa do Espírito Santo. O primeiro grupo escolar foi instalado em Vitória, em 1908, mas a expansão dessas escolas foi lenta até a década de 1920, como demonstram os estudos de Ferreira e Novaes. No Mato Grosso, a reforma da instrução pública, realizada em 1910, constituiu uma estratégia das elites mato-grossenses, interessadas em construir uma identidade para o Estado, pautada nos cânones da modernidade e civilização que se contrapusesse ao estigma de barbárie predominante nas representações sobre o Estado na época. A reforma de Pedro Celestino criou a Escola Normal de Cuiabá e a Escola Modelo, além de 2 grupos escolares na capital. Para realizar a reorganização da instrução pública, foram contratados pelo presidente do Estado, em 1910, 2 professores paulistas recém-diplomados pela Escola Normal de São Paulo. Leovigildo Martins de Melo, para a direção da Escola Normal e Escola Modelo Anexa, e Gustavo Kuhlmann, para a direção do grupo escolar do 2º Distrito. A Manso informa a presença de outros professores paulistas convidados para atuarem na instrução pública do Estado do Mato Grosso em anos subsequentes. Apenas 7 grupos escolares foram instalados no Estado em 1927, ficando a lenta expansão do ensino primário dependente das escolas isoladas e escolas particulares. Em Santa Catarina, o professor paulista Orestes Guimarães foi contratado em 1911 para auxiliar na remodelação da instrução pública. O primeiro grupo escolar, denominado Vidal Ramos, foi fundado em Lages, em 1911. A instalação dos primeiros grupos escolares no estado do Sergipe deu-se à iniciativa ancoradas nos mesmos ideais de modernização da instrução pública e do Estado. Segundo Azevedo, o Grupo Escolar Modelo e o Grupo Escolar Central, posteriormente denominado de Geraldo Siqueira, foram inaugurados em 1911. O professor paulista Carlos Silveira, contratado para auxiliar na reforma da instrução pública empreendida por Rodrigues Doria, teve uma participação pontual. Em 1924, havia 14 grupos escolares em Sergipe, 5 deles localizados em Aracaju e os demais nos centros urbanos mais importantes do estado. No estado da Paraíba, conforme assimilar Pinheiro, a expansão dos grupos escolares iniciou-se a partir de 1916 e esteve também atrelado ao processo de modernização do estado. Entre 1916 e 1924, foram criados 14 grupos escolares na Paraíba do Norte, mas a expansão permanente dos estabelecimentos de ensino primário viria a ocorrer somente a partir da década de 1930. Analisando o processo de modernização da rede escolar pública primária piauiense, no período de 1908 a 1930, Lopes mostra que, apesar de terem sido propostos desde 1905, os grupos escolares foram efetivamente instalados no estado do Piauí a partir da década de 1920. Com efeito, segundo o autor, nesse estado, o poder público utilizou durante as primeiras décadas do século o expediente mais econômico do primeiro instalar as escolas reunidas, como primeira etapa da construção de um grupo escolar, esperando situação financeira favorável para transformá-los em grupos escolares. O primeiro grupo escolar foi instalado pelo Poder Público Municipal na cidade de Parnaíba, em 1922, e sua criação esteve relacionada à modernização que as elites político-comerciais procuravam realizar para fortalecer a condição de Parnaíba como cidade comercial mais importante do Piauí. Essa modernização da cidade teve como eixos principais a urbanização, a construção de estradas e o desenvolvimento da instrução. Para dirigir a escola,
foi contratado o professor paulista Luiz Gaglianoni, que atuava na época como diretor do grupo escolar João Kopic, na cidade de São Paulo. Entre 1922 e 1930, foram criados 17 grupos escolares no Piauí. Vemos, assim, como a força exemplar da educação paulista amparou durante as primeiras décadas do século XX vários projetos de reorganização do ensino primário no país, prescindindo das avaliações críticas sobre os problemas do ensino paulista. Os poderes públicos estaduais assumiram as instituições e a organização do ensino como ícones propulsores da elevação do sistema educacional ao nível da relevância atribuída à escola para a regeneração do país. Nesse sentido, as práticas discursivas em torno da modernidade e a visibilidade agraciada pelo poder público mediante a instalação de umas poucas instituições escolares modelares podem ajudar a entender a perpetuação desse imaginário. De fato, os tempos áureos da educação em São Paulo, como bem evidenciaram Catani e Dias, foram um construto elaborado por intelectuais e educadores paulistas para interpretar e enaltecer as primeiras iniciativas dos republicanos em relação à instrução pública. Metáforas como a das luzes e sombras também foram empregadas para construir uma interpretação idealizada e nostálgica de um passado glorioso, embora efêmero. Quanto tempo durara a excelência desse sistema, se não o período entusiasta de sua implantação durante a primeira reforma republicana da instrução pública? A análise de relatórios de inspetores e diretores de grupos escolares do Estado de São Paulo, elaborados na transição do século XIX para o século XX, permite verificar as vicissitudes do sistema escolar paulista. A falta de vagas, incapacidade do Estado em atender a demanda em idade escolar, somavam-se outros problemas: precariedade dos edifícios escolares, alta seletividade do ensino primário, carência de imobiliário e material didático, falta de uniformidade e padronização do ensino, dificuldade do emprego dos métodos modernos de ensino e de cumprimento integral dos programas escolares, dificuldades de provimento de professores nas escolas isoladas, baixos salários dos professores e precárias condições de trabalho. A disseminação dos grupos escolares intensificada no país a partir dos anos de 1930 fez com que esses estabelecimentos de ensino perdessem o prestígio anterior, ao mesmo tempo em que, integrados permanentemente na organização escolar, fossem considerados sinônimos de escola primária. Apesar da expansão crescente no número de escolas e vagas, a situação do ensino primário manteve-se bastante precária no decorrer do século XX. Em relação ao estado de São Paulo, o déficit de vagas e os altos índices de evasão e repetência foram contínuos e alarmantes durante todo o século. De acordo com as estimativas do Departamento Estadual de Estatística para o ano de 1944, o sistema de ensino estadual atendia apenas 50,9% da população em idade escolar. Analisando o período de 1945 a 1968, Célia Carvalho mostra como se foram acentuando os problemas de acesso à escola primária e deteriorando-se as condições de atendimento desse nível de escolaridade no Estado pela adoção de medidas que repercutiram diretamente na quantidade e qualidade do ensino.
Na zona rural, as precárias condições das escolas isoladas não alteravam muito o quadro desde o final do século XIX. Mas, nos centros urbanos maiores, onde crescia espontaneamente a demanda pela educação, pouco restou do prestígio dos primeiros grupos escolares. A precariedade dos prédios existentes e a necessidade de ampliar o número de construções escolares estiveram no cerne dos problemas da democratização do ensino. A fragmentação do horário escolar foi uma das primeiras medidas adotadas em São Paulo. O desdobramento de turnos foi permitido desde 1905, passando as escolas a funcionar em períodos de 4 horas. O desdobramento foi autorizado em 1928 e boa parte das escolas do estado passou a funcionar em 3 turnos de 3 horas. Em 1955, foi adotada a medida provisória que autorizou o funcionamento das escolas em 4 turnos, em períodos de 2 horas. Nesse mesmo ano, foram instaladas as escolas ou classes de emergência destinados ao ensino do primeiro ano do curso primário e entregues a professores substitutos com pouca prática desse. Em relação à seletividade do ensino público, várias medidas foram adotadas no Estado durante os anos de 1940 e 50, visando alterar o ensino de avaliação escolar e, consequentemente, minimizar o problema das altas taxas de evasão e repetência. A esse respeito, Carvalho afirma: ao lado das estratégias visando resolver o problema da falta de vagas e de escolas por meio de improvisações de prédios e salas de aulas, desdobramentos de horário e criação de escolas de emergência, há outro grupo de soluções adotadas que atinge não o corpo físico da escola, mas diretamente sua estrutura interna de funcionamento. São as que se referem à interferência na avaliação do chamado rendimento escolar, a homogeneização das classes dos grupos escolares, a adoção do boletim de merecimento do professor, a promoção automática, a variação na dominação das séries. Nos anos de 1950, as questões relacionadas ao acesso e à qualidade do ensino primário permaneciam como problemas centrais da educação brasileira. O livro e a escola primária é o título do livro de Almeida Júnior, publicado em 1959. É um libelo representativo. São defeituosíssimas São defeituosíssimas presentemente as condições do sistema escolar primário no Brasil, afirma o autor. O título do livro, Justificativa Almeida Júnior, deveria ser lido como uma pergunta dignada e cheia de sentido, com ênfase temperada de irritação e censura, de quem indaga, reclamando contra greve e demorado esquecimento, capaz de alterar para pior, irremediavelmente, a vida de um homem ou os destinos da nação. Grupo escolar ou faculdade? Continue interrogando Almeida Júnior, no primeiro capítulo do livro. Na ordem das prioridades da educação brasileira, Almeida Júnior defendia, em primeiro lugar, a escola primária. A escola primária, diz o autor, brasileira, modesta de nascença, só atende hoje 50% da população infantil. Só retém até o final da 4ª série 16% das crianças que se inscreveram na primeira, e pelo fato de funcionar cada vez mais comprimida no tempo e comprimida no espaço, pouco produz
como um instrumento de instrução. Nada faz como influência educativa. Palavras de Almeida Júnior. O debate educacional nos anos 50 e 60 reatualizou no Brasil o problema de democratização do ensino. O clamor contra a insuficiência da escola primária alfabetizante e o ensino seletivo de má qualidade ministrado nas escolas isoladas e grupos escolares esteve no centro das representações e propostas que redefiniram o ensino primário no país a partir da década de 1970. O novo conceito de escola primária, que emergiu nesse período, buscou, de certa forma, retomar a rota dos ideais republicanos da educação popular. A escola integral, obrigatória e gratuita, de 8 anos de duração. Não se tratava de implantar um novo modelo de organização escolar como na transição do século XIX para o século XX, mas de ajustar o modelo existente às necessidades contemporâneas. Nesse processo, é oportuno interrogar sobre as rupturas e continuidades, questão que pode ser examinada levando-se em conta a cultura escolar. Um projeto cultural a favor da nação. Educar mais que instruir. Eis a finalidade fundamental do ensino primário, propugnado pelos reformadores da instrução pública do Estado de São Paulo no início da República. A diferenciação entre educar e instruir, sublinhada por vários educadores na época, não era simples questão semântica. Ela reportava a uma clara concepção de ensino. Educar pressupunha um compromisso com a formação integral da criança, que ia muito além da simples transmissão de conhecimentos úteis dados pela instrução e implicava essencialmente a formação do caráter mediante a aprendizagem da disciplina social. Obediência, asseio, ordem, pontualidade, amor ao trabalho, honestidade, respeito às autoridades, virtudes morais e valores cívico-patrióticos necessários à formação do espírito de nacionalidade. Para atender às amplas finalidades atribuídas ao ensino primário, foi necessário o estabelecimento de um programa abrangente. Leitura, linguagem, escrita, caligrafia, aritmética, geografia, ciências físicas e naturais e noções de higiene, instrução cívica e moral, ginástica e exercícios militares, música, desenho, geometria e trabalhos manuais. Isso é o que consta no decreto 1981, de 24 de abril de 1905, em coleção de leis e decretos do Estado de São Paulo. Esse programa, enriquecido e enciclopédico, superior ao que vinha sendo desenvolvido nas escolas de primeiras letras do Império, significou uma inovação importante, sendo adotada apenas naquelas instituições que ofereciam o curso primário completo de 4 anos de duração, isto é, as escolas modelos e os grupos escolares. Consequentemente, foram estabelecidos diferentes programas para os diferentes tipos de escolas primárias, significando, no limite, diferentes projetos culturais e de disponibilidade de acesso à cultura aos vários grupos sociais. Entre 1890 e 1968, os programas das escolas primárias urbanas paulistas foram reformulados várias vezes. Em 1892, 1905, 1918, 1921,
1925, 1949-50 e 1968. Em todas essas reformulações, as alterações incidiram mais sobre a configuração das matérias e a ampliação das indicações metodológicas do que sobre a seleção cultural. Isto significa dizer que até 1968 se manteve praticamente o mesmo conjunto de matérias estabelecido no final do século XIX. A análise desses programas demonstram, por um lado, uma relativa estabilidade na prescrição dos conteúdos e, por outro lado, uma variabilidade maior sobre a metodologia de ensino, as prescrições sobre como ensinar, que afetam diretamente a prática docente, normalmente influenciada pelo campo normativo da pedagogia. A análise desses programas demonstra, por um lado, uma relativa estabilidade na prescrição dos conteúdos, determinação sobre o que ensinar, e, por outro lado, uma variabilidade maior sobre a metodologia de ensino. As prescrições sobre como ensinar, que afetam diretamente a prática docente, normalmente influenciada pelo campo normativo da pedagogia. Essa estabilidade maior da seleção cultural indica a prevalência ao longo do século XX das amplas finalidades sociopolíticas e culturais atribuídas ao ensino primário. Já a variabilidade das prescrições metodológicas revela a influência das inovações no campo da pedagogia. Em relação ao corpus de conhecimento estabelecido para o ensino primário, oriundo de diversas fontes, a transformação interna das disciplinas revela como diferentes saberes foram aglutinados, ordenados e formalizados para o uso na escola e sua transmissão. Para algumas disciplinas, como ciências físicas e naturais, foi preciso algumas décadas para se chegar a uma definição estável do conteúdo adequado a ensinar o que ocorreu em meados do século XX. De caráter prático e utilitário, com aplicações na agricultura, na indústria e no comércio, articulada com a higiene e com os processos de raciocínio e aquisição de conhecimento, o conteúdo dessa disciplina compreendeu inicialmente as noções básicas de física, química, zoologia, botânica, mineralogia e geologia justaposta. Mineralogia e geologia justapostas. Havia indefinição também do método de ensino das noções científicas às crianças, levando à prescrição das lições de coisas, no primeiro e segundo ano do curso primário. Em outras matérias, como leitura, escrita, caligrafia, trabalhos manuais, desenho e música, percebem-se claramente os investimentos na racionalização dos programas, na busca de uma formalização de conteúdos adequada à sua transmissão. As indicações genéricas constantes nos programas de 1920 vão dando lugar a instruções minuciosas que definem as atividades por séries educativas e a marcha do ensino. Para a sistematização do ensino, deverão os professores organizar séries educativas de cada ramo de trabalho manuais, constituídas de exercícios graduados, de dificuldades crescentes, dos mais fáceis aos mais difíceis, mostrando a marcha do ensino, os diferentes passos por que tem de passar o aluno. Trabalho, fundamentos de cada arte antes de iniciar a aplicação do conteúdo. Processo semelhante foi analisado por Jardim
em relação ao ensino da música nas escolas públicas paulistas, demonstrando como hinos, marchas, canções populares foram transformando-se em música da escola, repertório estético submetido a prescrições didático-pedagógicas, noções de economia doméstica, puericultura, agronomia, contabilidade, educação sanitária, entre outros conteúdos, que figuraram esporadicamente em uma ou outra reformulação dos programas, denotam as demandas políticas e sociais em disputa em relação ao currículo da escola primária. Nesse processo de escolarização de saberes diversos e diversificados, destaca-se a proeminência dada à instrução moral e cívica, indicação invariável nas prescrições, discursos e representações dos educadores e administradores do ensino público. Pode-se mesmo afirmar que a orientação cívico-patriótica e nacionalista esteve no centro da cultura escolar prescrita para os grupos escolares até a década de 1970. O espírito cívico-patriótico deveria perpassar todas as disciplinas e estar presente em todas as atividades escolares. No inquérito sobre a instrução pública do Estado de São Paulo de 1914, o professor da Escola Normal, Rui de Paula Souza, disse: "A meu ver, o meio para chegar a este fim não é somente incutir no espírito da criança o respeito à bandeira, o amor pelos feitos históricos dos grandes vultos nacionais. O verdadeiro meio para formar o espírito de nacionalidade é fazer amar a pátria, simbolizada principalmente nas suas belezas naturais ou nas riquezas do seu folclore. Para esse fim, o instrumento deve ser a língua." As comemorações de nossas datas cívicas, dentro e fora da escola, o estudo da vida de nossos maiores, cujos exemplos de civismo são tão edificantes, são outros tantos fatores do ensino cívico, complementa o autor. José Escobar, por sua vez, defendia ardorosamente o ensino de higiene, os perigos da tuberculose, do alcoolismo, das moléstias venéreas, da alimentação, da criação dos filhos, agindo na mais trevosa ignorância do povo, empalidecem as pessoas mais otimistas, que pensem no progresso de pátria, no futuro de uma raça. Compreende-se dessa maneira a perpetuação do calendário cívico nacional nas práticas do ensino primário, reatualizada constantemente em celebrações e ritos. Os exercícios militares, batalhões infantis, hinos e canções patrióticas, a educação física e as poesias constituem outros exemplos de forma pela qual a escola primária buscou cumprir essas finalidades cívico-patrióticas. No contexto do nacionalismo, no final dos anos 1910, a introdução obrigatória do escotismo, considerado magnífica escola de moral e civismo, e do orfeão escolar nas escolas primárias paulistas, assinala o sentido da aliança entre a escola e a construção da nação. Na década de 1930, seria a vez do culto à bandeira e da atuação das instituições periescolares relativas à Semana de Caxias, Semana da Pátria e Mês da Bandeira Nacional, seguindo a política federal de nacionalização do ensino. Mas quais teriam sido, de fato, as condições de execução de programas tão abrangentes e de cumprimento de tão amplas finalidades? A propósito, são válidas as indicações de Chervel, para quem o problema das finalidades. Para Chervel, o problema das finalidades da escola
é certamente um dos mais complexos e dos mais sutis com os quais se vê confrontada a história do ensino. O mesmo autor alerta para a necessidade de diferenciar as finalidades de objetivo e as finalidades reais do ensino, o que significa levar em conta as prescrições normativas e as condições efetivas de cumprimento dos programas pelos professores. Já na virada do século XX, relatórios de inspetores e diretores de grupos escolares do Estado de São Paulo davam a conhecer as dificuldades do cumprimento integral do programa de ensino. Algumas matérias, como leitura, escrita, caligrafia e aritmética, eram consideradas fundamentais. Outras, como o ensino de história do Brasil, geografia, ciências físicas e naturais, recebiam uma atenção secundária. E, por último, havia pouco tempo disponível para as demais matérias: desenho, música, ginástica e trabalhos manuais. Além disso, queixavam-se os professores da falta de preparo adequado para o ensino dessas matérias. No entanto, a concepção de uma cultura enciclopédica para o ensino primário foi depurando-se ao longo do tempo e muitos elementos foram sendo incorporados nas atividades e rotinas escolares. Isso porque vem verificado nos materiais didáticos e no preparo das lições que, de forma particularmente integradora, aliviavam as noções básicas à aprendizagem de normas e regras sociais, civilidade, disciplina, preparação para o trabalho, ordenação de saberes que a teoria curricular do final do século XX designou como aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. As séries graduadas de leitura, muito utilizadas nas escolas primárias até meados do século XX, oferecem um bom exemplo. Oliveira identificou a existência de dois tipos mais comuns de séries: o modelo enciclopédico e o modelo formativo. O modelo enciclopédico pode ser encontrado em séries famosas, como as de Abílio César Borges, Felisberto de Carvalho e João Kopke, adotadas em vários estados brasileiros. Esse tipo de livro de leitura oferece, afirma Oliveira, o conjunto de todos os conhecimentos considerados úteis e necessários às crianças. Contempla o ensino da leitura e da escrita. Oferece lições de gramática, de geografia, de história, cálculo, sistema de pesos e medidas, lições de coisas, isto é, elementos de ciências físicas e naturais, preceitos de higiene e saúde pública, regras morais e de bom viver, além de trechos de poesia e literatura. Analisando a série Felisberto de Carvalho, a autora mostra como as lições de leitura, além de envolverem vários conteúdos do programa, conduziam ao final da lição invariavelmente a um ditado ou a uma moral da história, da qual a criança poderia tirar uma lição. Os poemas de Gonçalves Dias, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Camões, Fagundes Varela, entre outros, punham as crianças em contato com a cultura erudita, mas eram selecionados com uma finalidade formadora muitas vezes de natureza moral e cívica. Dessa maneira, a aquisição das habilidades básicas de leitura e escrita e de conhecimento do mundo físico e social articulava-se na escola primária com a instrução moral e cívica dentro de uma concepção integrada, segundo a qual as noções científicas cumpriam uma mesma finalidade. Os ideais de civilização e de construção da nacionalidade eram envolvidos nessas lições. O título de alguns desses exercícios é bastante elucidativo: piedade filial,
a prodigalidade, a honra da família, deveres do menino relativos à escola, assiduidade, trabalho, necessidades e benefícios da sociedade, deveres do homem para com o próximo, direito de propriedade, cuidados para com o corpo, a república, o primeiro dever cívico. Nas séries de leitura de modelo formativo, como a de Puigari Barreto, a concepção de leitura desloca-se do conhecimento enciclopédico para o ensino aprazível da leitura corrente. Pequenas histórias relacionadas ao cotidiano infantil substituem os conteúdos escolares. No entanto, observa-se nas lições a mesma preocupação com a prescrição de normas de comportamento, de civismo e de conduta desejável da criança em relação à família, à escola e à sociedade. Essa literatura infantil escolar, em que as poesias escolares têm um lugar destacado, são um bom exemplo da liberdade de criação da escola na produção da cultura escolar, como observa Chervel. Oliveira, por sua vez, mostra também como a série graduada de Puigari Barreto consagra os rituais escolares instituídos nos grupos escolares no início do período republicano, as festas de encerramento do ano letivo, os exames finais, a distribuição de prêmios e as comemorações cívicas. A imensa quantidade de prescrição para o ensino das matérias do programa do curso primário veiculadas no estado de São Paulo em períodos educacionais, instruções elaboradas pelos órgãos da administração da educação pública e em toda sorte de impressos de normatização pedagógica, deixa entrever como o projeto cultural que se pretendia disseminar pela escola primária necessitou de insistentes procedimentos de persuasão, prescrição, reatualização. Era como se o ensino em uso estivesse sempre aquém das finalidades impostas à escola. Por isso, a necessidade de prescrever a prática permanente no terreno do currículo, essa abundante normalização pode significar o esforço dos educadores e dos órgãos públicos de instituir uma nova cultura escolar, contra a eficácia de uma tradição centrada nos saberes elementares e na socialização das condutas. Na década de 1920, ao implantar a escola alfabetizante de 2 anos de duração no estado de São Paulo, visando a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino primário, Sampaio Dória justificou a medida afirmando que a reforma se baseava no que já vinha acontecendo, de fato, no ensino público, devido à alta seletividade nas primeiras séries. A reação à reforma e o retorno à estrutura anterior do ensino primário, em 1924, reatualizaram o debate acerca da insuficiência do ensino de leitura, escrita e cálculo e da necessidade de uma educação integral, questão política que se manteve no debate educacional do país durante todo o século XX, como sublinhou Carvalho. Nesse sentido, a implantação do programa mínimo para o curso primário em 1934 foi uma tentativa de adaptar o ensino às condições de execuibilidade sem abrir mão do princípio da educação integral. De acordo com o diretor do ensino, Luiz Mota Mercier, com a diminuição forçada dos períodos escolares, surgiu a necessidade de redução dos programas escolares a um mínimo considerado indispensável. Os programas mínimos estabelecem, como seu nome indica, o mínimo de conhecimentos exigíveis do estudante no fim do ano escolar. Não há, com a aprovação dos mesmos, proibição de que o professorado, vencida a matéria ali,
determinada vá além dos estudos. Mesmo assim, os professores queixavam-se da falta de tempo para a execução completa do programa nos grupos escolares. A reformulação levada a cabo em 1949 e 1950 desconsiderou mais uma vez as condições do ensino público paulista e estabeleceu um programa ainda mais amplo, abarcando os extensos conhecimentos da língua portuguesa: língua oral, escrita, leitura, gramática, aritmética, geometria, geografia, história do Brasil, ciências naturais e higiene, educação moral e cívica, desenho, trabalhos manuais e economia doméstica, canto, educação sanitária e educação física. Os relatos dos inspetores de ensino coletados e analisados por Helene Mitrulis oferecem uma ideia aproximada, mas bastante elucidativa, do ensino praticado nos grupos escolares paulistas no período de 1930 a 1970. Os alunos perfilados no pátio, entoando o canto de entrada na presença do diretor e dos professores, era um dos quadros possíveis que marcavam o início do dia letivo nos grupos escolares. A entrada podia ser o momento em que o diretor dava orientações gerais e procedia ao controle da higiene e da adequação dos trajes dos alunos. A rotina em sala de aula começava com a chamada dos alunos, em seguida do quadro de frequência na lousa e verificação das lições de casa. O programa de ensino em uso era filtrado das prescrições oficiais e resultante de um intenso trabalho de adequação, realizado pelos profissionais do ensino, passando pela súmula dos programas de cada série, com o conteúdo distribuído pelos meses do ano, elaborado por algumas delegacias de ensino. Como alternativa, havia a prática de copiar diários e semanários de professores de boa fama. Na primeira série, todo o esforço dos professores concentrava-se no ensino de leitura. A entrega do primeiro livro deveria ocorrer até o dia de Duque de Caxias, 28 de agosto, culminando com uma festa solene, cantos, poesias, uma mesa de doces e refrescos. O ensino de caligrafia também se prestava ao aprendizado da ordem e dos valores morais. A letra redonda e bem feita era praticada na escrita de provérbios, ditos e máximas, valorizando o trabalho, a perseverança, as virtudes morais. A memória dos profissionais da educação registra a permanência de atividades como a exposição dos trabalhos manuais no encerramento do ano letivo, as apresentações esportivas e de ginástica, a entrega dos diplomas e a prática de comemorações cívicas. Segundo Mitrilus, 1993, o que essa escola me deixou marcado foi o sentido cívico que havia nela. A escola desenvolvia o civismo, isto desde que eu ingressei em 1938. Cantava-se o hino nacional, hasteava-se a bandeira, cultivava-se as figuras patrióticas, de modo que havia aquele sentimento cívico. Todo feriado nacional havia festa no feriado, com preparo dos alunos e tal. Eu gostava muito, era admirador de Castro Alves, e lembro que cheguei ao cúmulo de dar a uma aluna o Livre América para ela declamar, pois essa aluna decorou inteirinho o Livre América e recitou, mas com uma entonação. Com isso, também se ensinava a cultuar os poetas.
É preciso reconhecer a grande importância que esses rituais escolares desempenharam na cultura escolar e na construção da identidade institucional dos grupos escolares, como escolas primárias. O esvaecimento dessas práticas culturais a partir da década de 1970 caracteriza a dissolução gradativa dessa identidade. O canto e a poesia eram cultivados, avivando o sentimento cívico-patriótico. Os exames ritualizados e rígidos coroavam uma cultura escolar erigida sobre os princípios da seletividade. Para Mitrulis, todos esses elementos conferiam aos grupos escolares uma forte identificação institucional como escola primária, cujo funcionamento poderia ser assim sintetizado. Os programas escolares, a carreira, o sistema de promoção e a assistência ao professor apresentam forte articulação entre si. Os programas eram desenvolvidos mediante planejamento consignado em diários e semanários, que se reproduziam na prática estimulada de imitação. A simplicidade do programa de ensino primário no estado de São Paulo, em 1968, pode ser vista como o prenúncio do novo conceito de escola primária, que vinha tomando consistência no país desde os anos de 1950, abarcando as áreas de estudo, língua pátria, matemática, estudos sociais, ciências, saúde, educação e iniciação artística. Esse programa foi concebido dos marcos de uma escolaridade básica. O programa para o ensino na escola primária procura intencionalmente ser singelo, sem excessos, sem disciplinas e conteúdos exaustivos e repetidos que perturbem o fundamental. Atenta para o mínimo e básico, preocupado com a escolaridade primária, que deve ser comum ao país inteiro. A escola primária há de aspirar a adotar as crianças de sentimento de brasilidade e de aquisição de recursos integradores e criadores. No horizonte dessa mudança de orientação, havia o ensino primário de 8 anos de duração e o reconhecimento do fracasso escolar, dispondo de um tempo maior para a formação, para a cidadania. A escola primária pôde finalmente renunciar às expectativas do ensino enciclopédico em 4 anos de duração e voltar-se para a aquisição e o desenvolvimento de sabores elementares, sua vocação permanente. Um campo de experiências educacionais. O ensino primário foi um terreno fértil para as inovações pedagógicas no século XX. Conquanto a seleção cultural tenha permanecido com relativa estabilidade, o mesmo não se pode dizer em relação aos métodos de ensino e ao pensamento pedagógico. Mais uma vez, a análise dos programas de ensino é significativa para examinar o problema. O método intuitivo, ou lições de coisas, foi um marco da renovação do ensino primário no final do século XIX e início do século XX no Brasil. Em São Paulo, a reforma da Escola Normal em 1890 consolidou definitivamente a presença do ensino intuitivo da instrução pública paulista, orientação que se perpetuou por muitas décadas. Caetano de Campos considerava os processos intuitivos a base do ensino moderno. A escola modelo foi a morada, o centro irradiador dos novos processos de ensino, e a inovação colocou o Estado de São Paulo na vanguarda dos projetos de modernização da instrução pública no país. A introdução dos princípios da escola nova no final da década de 1910 não significou uma ruptura com o método intuitivo, ao contrário,
ocorreu em relação de continuidade. Isso é perceptível no pensamento de Sampaio Dória. Na realidade, é bastante interessante a forma como Dória concebia a questão do método de ensino. Em sua obra Princípios de Pedagogia, o autor considerava programas e métodos de ensino problemas fundamentais da educação. O que e como ensinar não eram matérias optativas, mas questões a serem encaminhadas em conformidade com leis científicas, enunciadas especialmente pela psicologia, ciência capaz de desvelar o conhecimento da alma infantil, mediante as leis de evolução. Fatores de ordem social e individual estavam implicados na dedução de princípios para a pedagogia e em decorrência para a elaboração dos programas e estabelecimento do método de ensino. Em relação ao fator social, Dória recorria à lei da recapitulação, abreviada na educação. Spencer é a principal referência teórica citada por Dória. Além dele, destaca-se William James, a lei da recapitulação abreviada representativa do coeficiente social. Traça o plano geral dos programas e dos métodos, retocado e complementado pelos vários fatores apenas individuais. Esses fatores compreendiam fadiga, sugestibilidade, visão e audição. Na última parte da obra, Dória volta-se para a discussão do método de ensino, particularmente para as lições de coisas, que, em sua opinião, já eram um método aceito por todos. Tal método era deduzido da lei da recapitulação abreviada e era o fundamento único de toda educação eficaz. Dória aproveita a oportunidade para reforçar a adoção do método analítico, tornado o método oficial do ensino da leitura no estado de São Paulo, por Oscar Thompson, em 1914. Para ele, o método analítico consistia em uma aplicação inteligente do método intuitivo. Insistiam, pois, os poderes do Estado no método analítico, na marcha das impressões sincréticas pela análise, para as sínteses, a resistência explicável pelas leis do hábito cederá. As gerações novas se formarão sob hábitos novos, aos jogos de luz da ciência verdadeira. Em educação, o autor oferece uma ideia de como concebeu a questão do método de ensino. Esse livro consiste em um compêndio das aulas de didática e metodologia de ensino ministradas pelo autor na Escola Normal de São Paulo. No capítulo destinado à discussão do método de ensino, afirma não haver outro problema em educação que supere o dos processos didáticos. Poder-se-ia colocar num dos pratos da balança todos os problemas pedagógicos, menos os dos métodos, e no outro o problema dos métodos. De um lado, o que se deve fazer, e de outro, o como se deve fazer. Talvez este lado pese mais. Concebendo o método como caminho para um fim, Sampaio Dória diferenciava nesta obra o método didático, aquele que recai sobre a maneira como o professor ensina ou dirige criaturas em formação. O método lógico, que recai sobre a maneira como o cientista observa, experimenta e raciocina, em fato das realidades, ignora o que quer conhecer. Método, segundo a precisão conceitual de Dória, referia-se, abre aspas, ao conjunto de meios mais rápidos e mais seguros para ensinar bem, fecha aspas. Ensinar é tarefa central do professor e da escola. Para executá-la eficazmente, era preciso aplicar devidamente o método de ensino, observando as leis que regem o fenômeno do conhecimento. E os dois fenômenos que dominam o fenômeno do conhecimento são a observação direta e a marcha analítica.
Logo, só é eficiente o professor, primeiro, que fizer seus alunos observarem o que ensinam, e segundo, se escolher para a observação realidades que ensejam análises espontâneas. Ou, dando nome às coisas, o método de ensino é naturalmente intuitivo e analítico. A observação por artes, a intuição analítica é o caminho natural, o mais seguro e o mais rápido para se fazer compreender o que se ensina, para se criar o hábito da observação e formar inteligências judiciosas e fortes. O professor que o seguir terá clareza, será entendido, ensinará realmente, persuadirá, não raro. É nos marcos de uma pedagogia que valoriza a transmissão do conhecimento que se encontra as ilações da metodologia didática ensinada pelo professor da Escola Normal de São Paulo. No início dos anos de 1930, a Escola Normal viria contaminar todo o campo normativo da pedagogia. A aplicação desses princípios na reconstrução dos programas escolares, no período em que Lourenço Filho foi diretor do ensino no estado de São Paulo, é particularmente interessante. Até então, os programas estabelecidos para as escolas primárias paulistas consistiam em programas sintéticos, contendo o rol das matérias para cada ano do curso primário, seguindo indicações metodológicas. Até 1925, esses programas constavam como anexos de dispositivos legais e as indicações pormenorizadas para o desenvolvimento de cada matéria eram distribuídas pela Diretoria Geral da Instrução Pública mediante folhetos. O método intuitivo foi prescrito em todos os regulamentos estabelecidos para as escolas primárias nesse período. Nas escolas primárias, o método natural do ensino é a intuição, a lição de coisas, o contato da inteligência com as realidades que se ensinam, mediante a observação e a experimentação, feitas pelos alunos e orientadas pelos professores. São expressamente banidas da escola as tarefas de mera decoração, os processos que apelem exclusivamente para a memória verbal, a substituição das coisas e fatos pelos livros, que se devem apenas usar como auxiliares de ensino. Para a aplicação integral do método intuitivo, cada escola será provida de material necessário, formando o professor com a cooperação dos alunos, coleções de objetos naturais e artificiais, principalmente do Brasil, correspondentes ao gênero do seu ensino. O debate em torno da questão se os programas deveriam ser sintéticos ou analíticos expressava diferentes compreensões sobre a normatização e o controle do trabalho docente. Na opinião do inspetor Azevedo Antunes, por exemplo, a falta da unidade entre os programas do ensino primário e a divergência em relação à forma eram os maiores problemas. Os dos grupos escolares eram sintéticos e os das escolas isoladas analíticos. O primeiro determinando apenas o mínimo no conjunto de cada disciplina a lecionar. Dava demasiada liberdade ao professor. Já o segundo oferecia uma orientação mais detalhada, determinando o mínimo dentro do mínimo dos programas condensados, isto é, apanhando cada disciplina sob 4 pontos de vista: programa propriamente dito, desenvolvimento, meios intuitivos de ensino, exercícios práticos ou experiências constituem-se de forma tal que os professores neles não encontram escapadelas possíveis e se sentem muito à vontade, uma vez que o máximo fica a seu critério. Demonstram esses programas, além disso, a orientação do ensino, orientam e têm vida. Os programas analíticos eram vistos como vantajosos para o direcionamento da prática dos professores iniciantes, porém eram criticados por tolherem a liberdade docente. A partir de 1930, a questão dos programas de ensino
da Escola Primária Paulista passou a ser discutida no interior da concepção científica da construção dos programas fortemente influenciada pelas ideias da Escola Nova. Lourenço Filho, diretor-geral do Ensino do Estado de São Paulo, no período de 1930 a 33, dedicou um volume da revista Escola Nova à discussão do problema da renovação dos programas escolares, posicionando-se contra o velho programa intelectualista com exaustiva discriminação em das matérias em lições em exercícios mecânicos e fórmulas para exames finais. Lourenço Filho defendia um programa que coadunasse, de um lado, com as necessidades da psicologia infantil e, de outro lado, com as necessidades da organização escolar. O diretor considerava o programa um mal necessário para as escolas graduadas e defendia um programa mínimo, comum a todas as escolas e adaptado por cada mestre às peculiaridades locais e à autonomia didática, disponível para que os professores desenvolvessem um trabalho adaptado aos princípios da escola renovada. Mas os mestres da escola não se fazem com imposição de normas rígidas, nem com receituários didático prefixado, o que lhes coarete as iniciativas, o desejo de progredir e de renovar. Mestres de escola se fazem justamente no ambiente de fé, de iniciativa e de entusiasmo, em que o estudante seja uma necessidade moral. E o homem se eleva no exercício da liberdade, quando conduzida pela compreensão dos fenômenos. Isto é, pela aplicação da ciência. É forçoso que elevemos o mestre mental e moralmente, confiando nele e fornecendo-lhe elementos de estudo e da verificação objetiva de seu próprio trabalho. Dessa maneira, a elaboração de programas para o ensino primário deixava de ser uma tarefa ligada ao tirocínio de experientes professores, para tornar-se a atividade pedagógica fundamental nas ciências da educação. Vários textos sobre programas escolares publicados nessa época podem ser considerados precursores da emergência do currículo como campo de conhecimento no Brasil. Um deles de autoria de José Ribeiro Escobar, chefe do Serviço de Programas e Livros Escolares, intitulado A Construção Científica dos Programas. Foi publicado em 1934. O primeiro capítulo, o problema teórico, as bases psicossociológicas dos programas, inicia-se com uma epígrafe de Franklin Bobbitt. Educação é o processo de crescimento na direção certa. Os objetivos são o ideal do crescimento. As atividades e as experiências dos alunos são os passos que possibilitam a jornada em direção a esses ideais. As atividades e as experiências são o currículo. Segundo Escobar, uma concepção totalmente diferente fundamentava os programas da Escola Nova, na escola tradicional. O programa é a priorístico, emprega métodos subjetivos, põe todo o acento no preservar a contribuição do passado. Na Escola Nova, o programa é científico, baseado em métodos objetivos de investigação psicológica e de inquéritos sociais e democrático, liberal, natural, porque ausculta os anseios da realidade da alma infantil e da realidade mesológica. Deslocamento do conhecimento para a atividade e os procedimentos é apontado claramente pelo autor para quem o programa da Escola Nova é flexível, globalizado, psicológico
e seu vocabulário ressoa com projetos, unidades de trabalho, centros de interesse, jogos, horas de histórias, conferências em grupos irregulares, fóruns abertos, debates e experiências em loja, cozinha, laboratórios e estudos, pesquisa na biblioteca e no campo. Escobar reconhecia a complexidade que a reconstrução dos programas com base na nova pedagogia implicava. Era necessário conciliar fatores: a criança com suas necessidades e instintos variáveis com os indivíduos e as idades; b, a sociedade com seus reclamos; e c, as aquisições intelectuais da humanidade. Em continuidade, esclarecia que a concepção do ensino da escola nova se diferenciava tanto do ensino verbal livresco quanto do ensino intuitivo concreto. Enquanto nesse último, o espírito se forma por projeção do mundo exterior, não há atenção sem interesse, nem interesse sem objetos. No ensino fundamental ou autoativo, o espírito se forma de dentro para fora. É a ânsia trófica, o impulso natural. Não há atenção sem interesse, nem interesse sem necessidade. Conferir um caráter científico à elaboração de programas significava utilizar métodos de pesquisa empregados na investigação social, inquéritos e estatísticas para definir quais eram as matérias socialmente mais valiosas, as vocações manifestadas e as profissões necessárias. Na escola nova, o programa passa a ser definido não em termos das matérias a ensinar, mas considerando os efeitos a se produzir nas crianças. Por isso, a necessidade de psicologizar as matérias de ensino. É preciso psicologizar uma matéria de ensino, ver se ela já está funcionando na vida da criança, como começou esta e qual o método empregado pela criança para aprendê-la. O culto do interesse aconselha um programa diário, planejado em parte pelos alunos, parcialmente planejado só em esqueleto, previamente pelo professor. Entanto, o professor precisava compreender com profundidade os princípios de elaboração do currículo. Nesse sentido, o movimento da reconstrução científica dos programas, verificada no estado de São Paulo no início dos anos de 1930, exemplifica a interpretação dada por Marta de Carvalho em relação à literatura produzida pela Escola Nova, que substituiu a pedagogia, concebida como arte, pela pedagogia que oferece fundamentos. A chamada pedagogia da Escola Nova não põe em cena modelos para serem imitados. A pedagogia deixa de fornecer cânones para oferecer fundamentos, subsidiando a prática docente como um repertório de saberes autorizados. Compreende-se dessa maneira como o currículo vai constituindo-se em um campo de saber. Os programas que antes faziam parte do conjunto das prescrições impostas às escolas e aos professores, algo a ser seguido, tornam-se objeto do saber, algo a ser compreendido pelos professores. Porém, as implicações dessas proposições para o currículo eram ainda mais complexas, como conciliar as matérias do programa com a experiência da criança. Qual o lugar do programa na escola nova? Na visão dos defensores da moderna pedagogia, não se tratava de prescindir dos programas de ensino. Lourenço Filho advogava um programa mínimo fundamental, a partir do qual a escola pública cumpriria sua função principal, isto é, servir de núcleo de homogeneização das novas gerações. As técnicas fundamentais da leitura, escrita e cálculo, os hábitos de higiene ou de defesa da saúde, as normas de polidez,
as noções gerais de vida doméstica e social, a compreensão dos direitos e deveres cívicos, digamos assim, o hábito de pensar como brasileiro, tudo isso devia ser comum a todas as escolas ao ensino de todos os mestres. A difícil conciliação entre conhecimento e experiência expunha não somente as contradições da moderna pedagogia, mas a atuação dos profissionais da educação divididos entre as finalidades sociais da escola, projeto político de reconstrução nacional e de mudança escolar, a necessidade de normatização da prática docente e o ideário renovador. Essas tensões podem ser percebidas nas proposições de Solon Borges dos Reis, consignadas no livro Algumas Considerações sobre Programas Escolares, publicado em 1941. Seguindo uma clara filiação à abordagem técnica do currículo em voga nos Estados Unidos, Solon Borges dos Reis buscou justificar a necessidade dos programas escolares, afirmava haver conhecimentos indispensáveis que o educador necessita aprender, e só um programa demorado e conscientemente elaborado, previsto no início do ano letivo, reúne elementos bastantes para, por defeitos que tenha, assegurar-lhe o estudo deste conhecimento, ou daquele, sem risco de excesso ou de omissão. Em continuidade, o autor ressalta as vantagens do programa para a escola. Ele condena e organiza as atividades educativas, compreendendo o importante fator para a racionalização do ensino. Para o professor, atende à necessidade de graduação prática, ordenada e sensata do ensino. O programa escolar constitui para o professor uma norma de ação pré-estabelecida, que lhe torna o trabalho mais fácil, organizado e eficiente. A boa distribuição das horas de aula, o aproveitamento seguro do tempo, depende de uma orientação anteriormente conhecida, que o professor respeitará o programa. Por isso, os professores deveriam levar em conta as condições fundamentais para a organização dos programas, condições de ordem social, psicológica e didática. Isso quer dizer considerar os problemas e anseios da coletividade, as condições do meio e as possibilidades físicas e intelectuais do aluno. A organização das disciplinas haveria de ser totalmente diferente nos programas de ensino fundamentados na escola nova. Preconizam um programa sem preocupação de disciplinas indicadas especialmente. Aliás, as correntes propulsoras da educação renovada têm uma tendência indisfarçável para a globalização das disciplinas, num bloco unido de conhecimentos comuns a todas elas. Solon Borges dos Reis interpreta o princípio do atendimento da escola ao meio social, propugnado pela escola nova, destacando a importância dos programas escolares como instrumentos de nacionalização do ensino. Na opinião o autor, os programas das escolas primárias, na opinião do autor, Borges, os programas das escolas primárias careciam de um sopro vivo de nacionalismo. Sublinha, a propósito, o valor da educação física, principalmente para as mulheres, propiciando a consciência das gerações brasileiras do futuro, e dos trabalhos manuais, matéria muitas vezes relegado para o segundo plano, mas cuja prática vai demolindo o preconceito prejudicial de aversão pelos serviços de destreza manual, ao mesmo tempo que ajuda a formação mental. O projeto reformista fundamentava-se nos anseios de racionalização da educação em todos os seus aspectos, na impossibilidade de estabelecer uma congruência razoável entre a construção racional dos programas e a reconstrução psicológica do ensino, consubstanciada no desenvolvimento e na experiência da criança. Pouco restava a não ser a precária enunciação de princípios, a renovação do interior da experiência constituída, a adoção de alternativas curriculares como o sistema de projetos da Kilpatrick,
os centros de interesse de Crowley e o Plano Dalton, adotado nos Estados Unidos, concomitante ao uso dos programas estabelecidos pela escola tradicional. O estabelecimento de uma racionalidade pedagógica calçada no plano de estudos foi determinante na consolidação da nova organização escolar para o ensino primário, implantado no início da República. A reconstrução dos programas, tal como prevista pelos partidários da Escola Nova, colocava em questão as bases de sustentação dessa racionalidade pedagógica e não é de estranhar a pouca receptividade que teve entre os professores. O princípio da globalização que norteou a ordenação dos conteúdos do programa mínimo para o curso primário esteve longe da orientação escolar novista. Na elaboração deste programa, não houve o propósito de subordiná-lo a determinada orientação individual ou adaptá-lo a qualquer dos tipos escolares, abrangidos pela genérica denominação de escola nova. Não é um programa de centros de interesse que, a basear-se de fato na didática decroliana, não pode ser delineado com antecipação, mas há estreita correlação entre as diferentes matérias, prestando-se, pois, para o desenvolvimento de um plano de estudos globalizado, cuja adoção, evidentemente, não deve sacrificar o ensino das técnicas fundamentais. Constitui exceção aquele intento, apenas a indicação sumária da processologia do ensino inicial. Porém, ressalvado o salutar princípio da autonomia didática nos termos da observação. Nos programas reformulados em 1949 a 1950, prevaleceu a orientação analítica, revelando a preferência da equipe responsável pela prescrição detalhada dos procedimentos do ensino. Elementos do planejamento curricular em voga apareceram nesse programa, que traz indicações de objetivos, sumário das matérias e orientações metodológicas. Nessas orientações são incluídas excursões, dramatizações, hora de histórias, brincadeiras e jogos variados, exercícios que pressupõem a atividade da criança, permanecendo, no entanto, a estável distribuição seriada e fragmentada das matérias do ensino. Do grupo escolar à escola de ensino fundamental. A ideia de ampliar o tempo de duração do ensino primário ganhou força no debate educacional brasileiro nas décadas de 1950 e 1960, no bojo das discussões acerca da democratização do ensino público. A extensão da escolaridade primária colocava em questão a qualidade do ensino, o problema da seletividade e a insuficiência da escola alfabetizante, e a relação entre o curso primário, a vida ocupacional e a continuidade dos estudos, isto é, por um lado, o hiato entre o término dos estudos elementares e a entrada no mercado de trabalho, e, por outro lado, a necessidade de se romper a barreira histórica entre primário e ginásio, mantida pelos exames de admissão. No centro do problema encontrava-se uma reconceptualização de escola primária como escola básica comum não seletiva. Como sugere Mitrulis, nada atingia mais profundamente o cerne da questão de uma nova ideia de escola primária que o entendimento que se poderia ter sobre a extensão da escolaridade e da promoção escolar. De fato, o ensino primário de 8 anos de duração fora proposto no país no início do período republicano, mas o que se consolidou foi uma escolaridade elementar de 3 ou 4 anos de duração. Entende-se dessa maneira o significado político-pedagógico da extensão do ensino primário em meados do século XX. O
O alargamento temporal do curso e a garantia de permanência da criança na escola tocava fundo na organização do ensino e na cultura escolar. A criança dos grupos escolares ginásio em 1968, no estado de São Paulo, ensaiou os primeiros passos em direção ao ensino primário de 8 anos, previsto na Constituição de 1967. Essa experiência, como o nome indica, partia da instalação gradativa das séries do ensino ginasial em grupos escolares com boas condições de funcionamento. A criação do ensino do primeiro grau em 1971, pela integração do primário e ginásio, consagrou a extensão da escolaridade obrigatória no país. A implantação do primeiro grau, destinada à formação da criança e do pré-adolescente, deu-se a partir da eliminação dos exames de admissão e da ampliação indiscriminada das séries nos grupos escolares, aproveitando a rede física instalada e ajustando a estrutura administrativa e pedagógica. Uma nova nomenclatura se impôs com a eliminação de denominações usuais da época. Na época, como escola isolada, grupo escolar, ginásio e equivalentes. Ao longo da década de 1970, os grupos escolares foram transformados em escolas estaduais de primeiro grau e o sentido de escola primária foi redefinido na educação brasileira. A história das instituições educativas convida-nos a interrogar o significado dessa transformação durante boa parte do século XX. Os grupos escolares constituíram no país estabelecimentos de ensino que conteriam uma identidade institucional à escola primária. Essa identidade foi construída com base em vários elementos, podendo-se destacar a escolarização de crianças a partir dos 7 anos de idade. O edifício escolar, o ensino dos saberes elementares, práticas associadas à transmissão desses saberes e principalmente o exercício do magistério primário marcado por um ethos profissional, derivado da formação em nível secundário na escola normal e do processo de profissionalização docente. O ginásio, por sua vez, tem a sua história vinculada ao ensino secundário, voltado para a formação das elites dirigentes mediante um currículo de cultura geral. Os professores de ensino secundário, geralmente formados em nível superior, possuem uma identidade profissional construída a partir das disciplinas escolares pelas quais se responsabilizam. Ao integrar o primário e o ginásio, o ensino de primeiro grau pressupunha um gradativo ajustamento dessas diferenças aplacadas pela nova organização curricular, a qual previa um núcleo comum de formação geral, abrangendo comunicação e expressão, língua portuguesa, estudos sociais, geografia, história e organização social e política do Brasil, ciências, matemática e ciências físicas e biológicas, além de educação física, educação moral e cívica, educação artística, ensino religioso, programa de saúde e língua estrangeira, a partir da 5ª série, e uma parte diversificada, contemplando conteúdos diversos, além da formação especial integrada às áreas de artes ou práticas industriais, práticas de serviços, prática de comércio, práticas agrícolas e práticas integradas do lar. Esse amplo projeto cultural procurava adaptar o ensino de primeiro grau às demandas políticas e sociais da sociedade brasileira nos anos de 1970, de acordo com os interesses dos grupos hegemônicos. Nos anos de 1980, o fracasso do ensino de primeiro grau foi denunciado, tendo em vista os altos índices de evasão e repetência que se verificavam na primeira, segunda e 5ª séries, e também pela evidente desintegração entre primeira, a 4ª e 5ª a 8ª séries. Todas as medidas introduzidas visando a implementação da escola integrada de 8 anos de duração não puderam dirimir as últimas 3 décadas as profundas diferenças entre primário e ginásio, construídas historicamente. A descontinuidade entre esses dois segmentos permanece indicando que a escola fundamental de 8 anos de duração
compreende um grande desafio, não apenas da perspectiva política, da garantia da democratização do ensino, acesso e permanência, mas sobretudo da necessidade de configuração de uma outra cultura escolar. A propósito, num belíssimo estudo sobre o cotidiano das escolas de primeiro grau, Dias da Silva constatou que o problema do fracasso na quinta série não residia apenas na alteração do número de professores e ou na fragmentação entre as disciplinas, mas se encontrava na diversidade de objetivos, concepções, crenças e práticas que historicamente caracterizavam o ensino de primeira a quarta série e de quinta a oitava. Quinta série é passagem, porém, o modelo do primeiro grau com 8 séries é passagem sem rito. Parece que há apenas alertas sobre a transição, mas não há qualquer preparação prévia, quer para alunos, quer para professores. Passagem que se desnuda nos diferentes saberes e fazeres implicados no cotidiano de professoras primárias e secundárias, da quarta e da quinta série. Passagem sem ponte, mais ruptura que continuidade, disse Dias da Silva. Nessa imponderável ruptura, revela-se a perversa herança da escola graduada. A reestruturação das escolas de ensino fundamental implementada no estado de São Paulo, a partir de 1996, sinaliza o ressurgimento da escola primária. O desmembramento dos dois segmentos em espaços físicos distintos, fundamental, primeira a quarta série e quinta a oitava série, ratificou a inconciliável integração. A medida foi justificada em nome da racionalização e otimização da máquina administrativa do Estado, tendo em vista, entre outros aspectos, a municipalização do ensino fundamental. As reações adversas, advindas especialmente dos professores das séries finais, apontavam como problemas o fechamento de escolas e classes, superlotação de salas de aula, desempregos de professores, alteração da rotina diária de locomoção das famílias para a escola. Não obstante, como demonstra Dias da Silva, para a maioria dos professores das séries iniciais e alunos, o impacto da mudança foi positivo. Nos últimos anos, outras medidas como a progressão continuada e a implantação do regime escolar em ciclos, incidindo sobre o sistema de avaliação e sobre a organização do ensino seriado, tem assinalado a busca de alternativas para romper com os problemas persistentes da escolaridade primária. A reorganização da escola do ensino fundamental pelo alargamento dos marcos temporais em função da aprendizagem do aluno e não pela lógica do ensino traz à tona, de forma problematizadora, vários pressupostos que embasaram o modelo de escola graduada. Entre práticas instituídas e práticas instituídas, Guilherme e Redua constatam que, apesar das alterações no trabalho docente e das invenções cotidianas, a lógica da série ainda persiste e o ano letivo continua sendo o grande demarcador temporal da organização do currículo. Adotando o ponto de vista retrospectivo, as lições da escola primária sugerem a percepção arguta das práticas culturais sobre as quais o modelo da organização do ensino primário foi erigido no século XX, condição indispensável para a tessitura de um novo modelo. Obrigada por nos ouvir. Envie esse link para quem estuda História da Educação. Inscreve-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ei! Vamos lá!